Uma notícia boa para você é que nós já estamos mais da metade da regra do hífen. Na nova ortografia, é claro. A maior regra em relação às palavras que são compostas de prefixo mais outras palavras. Hoje eu quero falar uma outra regra em relação ao uso do hífen com palavras que são compostas com outras palavras que não são prefixos. E aí você vai ficar comigo sempre, que aqui você tem o melhor. E primeiramente, eu quero mostrar a vocês algumas outras palavras que são palavras compostas com palavras de radical, mais radical e assim por diante. Quando eu tenho aqui, por exemplo, a palavra guarda-chuva. Pelo uso que nós temos da palavra, você já sabe. Ah, professora, guarda-chuva, com certeza eu escrevo com o hífen. Isso aqui eu sei. Pois é. O que acontece em relação a estas palavras? Eu tenho guarda, que é formado a partir de um verbo com um radical, e chuva a partir de outro verbo com outro radical. Não são prefixos. É exatamente este uso aqui. Esse tipo de palavra composta manteve a independência na língua. O que é isso? Cada palavra mantém a sua autonomia. Guarda e chuva. Por isso que eu uso com o hífen. É diferente quando tem uma palavra gira mais sol. Girassol, você deve lembrar que é escrito desta forma já há muito tempo. Houve aqui um processo de justaposição na palavra girassol, mas eu tenho aqui dois radicais. Só que perdeu a autonomia na língua. Como é que perde? Forma-se somente uma palavra. É a ideia de girassol e acabou-se. A mesma coisa vai ser para madressilva, que é um tipo de planta. Agora, essa madressilva, ela tem vários tipos. São vários tipos de madressilva. Se for madressilva de alguma coisa, aí vai ser outra formação. Que aí nós temos essa ideia do elemento aqui. Um elemento de ligação, que é o uso da preposição. Forma aí uma expressão, um substantivo que é feito a partir de uma expressão. Mas esses dois usos aqui, quando eu tenho a palavra arco-íris, radical mais radical, mesa redonda, radical mais radical, e não perdeu a autonomia, pão duro, que é uma pessoa sovina, pão duro. O que eles fazem no dia da prova? Fazem pegadinha, eles colocam pão duro desta forma aqui, tudo junto. Aí o candidato lá na hora da prova vê que o pão aqui terminou em O e começou em D, não tem nenhuma daquelas regras que eu falei, ele acha que é tudo junto, mas o que tem que levar em conta é que eu estou trabalhando aqui com radical mais radical. Aquelas regras anteriores que eu falei nas aulas anteriores em relação ao uso do prefixo mais uma outra palavra. A formação da palavra a partir do prefixo, que tem uma regra separada disso daqui. Por isso que eu falei, desde quando eu apresentei os prefixos, que vocês devem ter uma boa noção do que é um prefixo, para não errar. Não é tão simples assim. É preciso mesmo ter algum conhecimento. Quando eu tenho a palavra paraquedas, que na nova ortografia foi a maior mudança, porque o restante já estava lá, paraquedas, agora tudo junto. Tanto é que eu tenho uma derivação dessa palavra, paraquedismo, paraquedista e várias outras a partir daí. Por isso que perdeu a autonomia. Esse tipo de palavra aqui, você observa que eu tenho aqui duas palavras, que elas vão estar aqui unidas, né, no processo de justaposição ou justaposição com hífen também. Esse tipo de palavra aqui, de substantivo composto, ele tem um elemento diferente. Ele tem uma preposição no meio, que é um elemento de ligação, e forma aí um grupo para expressar uma palavra. Quando tem um pé de moleque, eu tenho um bolo, que é o pé de moleque. Então, esse bolo aqui, ele perdeu o hífen. Todas as palavras deveriam ser sem hífen, quando tivesse essa formação. Porém, tem exceções. E algumas exceções dizem respeito à tradição ou quando se refere à zoologia, que é tudo do reino animal, ou à fauna, à botânica, ao reino das plantas e assim por diante. Mas eu tenho a palavra pé de moleque, dia a dia, fim de semana, tudo isso aí perdeu o hífen. Quando eu tenho a palavra água de colônia, que eu estou usando, professor é assim, né? Professor adora usar todo de tinta. Água de colônia permanece com o hífen. Por quê? Por causa da tradição. Arco da velha permanece. Pé de meia permanece. A queima-roupa permanece. Ao Deus dará
permanece também. Então, essas palavrinhas vocês devem lembrar que é por causa da tradição. Outra palavra, mais que perfeito, lá do verbo, pretérito mais que perfeito, também permanece por causa da tradição. Outras palavras, por exemplo, quando eu tenho aqui cana de açúcar, tá com elemento de ligação, cana de açúcar é uma planta. Por ser uma planta, tudo que é do reino da botânica vai permanecer com hífen. Então, permanece aí com hífen por causa disso. A mesma coisa quando eu tenho em relação a nome de animais. Se for da zoologia, tudo que for do reino animal permanece com hífen. Fora isso, essas palavras que eu escrevi aqui, que diz respeito à tradição, mantiveram-se por causa da tradição mesmo. Olha, eu digo que a parte do hífen que causa, assim, é mais chato, que causa mais transtorno, que a gente precisa pesquisar mais em relação a esta parte aqui. Eu sempre falei para vocês que o VoLP, ele deve estar no celular de vocês. Se vocês mantiverem o uso, se vocês mantiverem o hábito de consultar sempre, isso aí vai ajudar bastante. Não dá para fazer muita coisa em relação, não. É decorar mesmo. Aqui eu já quero que vocês vejam o quadro todinho que eu apresentei para vocês. E decorar algumas coisas e consultar sempre. Na próxima aula ainda vou falar um pouco mais sobre alguns substantivos compostos com uso ou não do hífen. Até a próxima!